Olá, ele completou 6 meses de enfrentamento dos desafios da cidade. A questão da cidade em movimento tem sido o seu mote durante esses primeiros meses de exercício à frente da chefia do Poder Executivo. O prefeito Clodoaldo Gazeta, que tem visitado constantemente a Câmara, inclusive em diálogo sobre as questões que estão em andamento no Poder Legislativo para o andamento da cidade, conversa conosco hoje no estúdio da TV Câmara. Nós também conversamos pela Rádio Câmara, no 93,9 FM, para aproveitar essa difusão em multiplataforma, prefeito. Vou pegar o tema saúde, que naturalmente ele é mais premente, a própria administração escolheu ele como uma das principais prioridades, em função do novo cenário, já colocar uma questão nova. Se muda a configuração daquilo que foi apresentado inicialmente, favoravelmente aqui, felizmente para a questão das dimensões da cidade, com a inclusão do projeto da Faculdade de Medicina, que o senhor participou diretamente, envolvendo principalmente a questão da possibilidade ou daquilo que está sendo negociado para a ocupação de parte, pelo menos nesse início, do hospital de base. Na saúde, que foi o tema prioritário para esse ano do governo, onde nós tivemos os maiores avanços e também os maiores problemas ainda para serem enfrentados. Posso dizer que desde o primeiro dia de mandato, a gente tem empenhado todos os recursos financeiros da Prefeitura para que nós possamos melhorar a questão da saúde pública em todos os sentidos. Desde o não fechamento mais das UPAs, e a gente conseguiu chegar nessa possibilidade sem nenhum investimento maior ou contratação de pessoas, apenas um processo de gestão. E as UPAs, desde o dia 1º de janeiro até agora, não fecharam em nenhum momento, né? Elas funcionam às 24 horas por dia. Nós fizemos aí agora a construção do centro diagnóstico, que já está em estágio avançado de obras. Ganhamos também 2 UTIs móveis, um processo junto ao Ministério das Cidades, do Ministério da Saúde. Tínhamos a proposta da construção de um novo centro de urgência na cidade de Bauru, que agora, com a vinda da Faculdade de Medicina, será revisto, né? Até por conta da não necessidade de um prédio com o tamanho do que a gente imaginava, com 50 leitos. Então, a possibilidade de você ter um hospital público de portas abertas para o município nos facilita o processo de internação, que era outro gargalo que nós tínhamos na cidade. Só para que as pessoas tenham uma ideia, eram 40 pessoas por dia na fila de espera para internação em Bauru, e a gente precisava dar uma resposta imediata para isso. E, além disso, a gente conseguiu fazer a descentralização, que era também um desejo da cidade e da sociedade, da pediatria, né? Levamos a pediatria lá para a UPA do Geisel, já funciona já praticamente quase 30 dias, num processo muito bacana, porque a população tem sido muito bem atendida, diminuiu a fila de espera para ações relacionadas à pediatria, tanto no PAI aqui do centro, como lá na região do Geisel. Então, a gente conseguiu grandes avanços nessa área da saúde pública. E agora, com a grande novidade, né, a grande possibilidade, e já concretizada com o anúncio da Faculdade de Medicina da USP, atrelado a isso, a abertura de um novo hospital na cidade, que é um Hospital das Clínicas, que vai funcionar ali no prédio do Centrinho. Então, são mais 200 leitos que serão abertos para a população de Bauru e região, e a Prefeitura de Bauru assume, a partir de janeiro, a gestão do hospital de base, entrando com uma parte dos recursos para poder ter a manutenção daquele hospital, que vai ser um hospital de portas abertas à população de Bauru especificamente. Na questão da obra do pronto-socorro em si, em função até da dimensão, para quem conhece, acho que toda a cidade conhece, da possibilidade de só uma ala inteira do hospital de base já seria fisicamente algo bastante substancial, muda então em relação àquela plataforma inicial? A ideia é repensar o projeto inicial daquele centro de referência e urgência. É claro que nós vamos ter que ter uma porta aberta ali, tanto para a pediatria como para a questão adulta, né? Até porque ela vai estar vinculada ao hospital, então a gente vai ter que ter uma porta aberta, mas não será do tamanho que nós imaginávamos no começo do mandato. Até por conta que a Faculdade de Medicina da USP ainda era um projeto embrionário e que a gente não tinha ainda a possibilidade real da sua realização. Isso aconteceu nos últimos 20 dias, por uma ação efetiva do deputado Pedro Tobias, da Cidinha, diretora da FOB-USP, a Prefeitura entrou como parceira nisso, o Governo do Estado, o Governador Geraldo Alckmin. Acho que a gente teve um conjunto de forças proativas para que a gente pudesse ter a Faculdade de Medicina, enfim, um sonho de mais de 60 anos realizado em Bauru. Então, o projeto do Centro Diagnóstico ele vai ser revisto, até para que a gente possa investir uma parte desses recursos também no hospital de base, que, repito, vai ser um hospital de portas abertas para a população de Bauru a partir de janeiro com a gestão da Prefeitura.
Há um convênio em discussão, em função dessas modificações todas, na reconfiguração da parte do Estado em relação à FAMESP, que opera no Hospital de Base, já está esse diálogo em andamento, e da parte que a Prefeitura soma junto com a necessidade evidente de contrapartida. A questão é sempre a mesma na área de saúde, né? Olhar o cobertor é curto, a demanda é gigantesca, de configurar isso, uma conta inicial bastante rasa, haveria a necessidade de pelo menos 24 milhões para a questão do custeio desses serviços. Hoje o custeio do Hospital de Base gira em torno de 80 milhões anuais, né, que são aportados uma parte pelo governo do Estado e uma parte pelo governo federal. A Prefeitura entra com uma contrapartida, nesse caso, na ordem de 24 milhões de reais. Esses recursos virão de uma parte do que a gente usa hoje para funcionamento do pronto-socorro central, que nós usamos por volta de R$1.600.000 para o funcionamento do pronto-socorro central. Então, uma parte disso vai direto para o hospital. Nós temos também uma receita nova que a cidade de Bauru e todas as cidades do país também conseguiram nesses últimos meses com a mudança da legislação com relação ao ISS do cartão de crédito, que agora fica na cidade de origem. Então, a Prefeitura de Bauru vai ter um aporte aí significativo entre 4 e 6 milhões de reais por ano. Além disso, nós estamos já negociando com o governo federal para a ampliação do nosso teto MAC, né? Já que o Hospital de Base vai servir como um campo de prova tanto para os médicos ali, os alunos da USP, como também os alunos da Uninove, que é outra faculdade de medicina que também deve estar se instalando na cidade de Bauru. Então, a gente, nesse conjunto de ações que, tanto o governo federal como as ações internas da Prefeitura, a gente vai conseguir chegar na cifra de 24 milhões de reais. Lembrando que também a Uninove, em contrapartida à sua instalação na cidade de Bauru, ela vai ter que fazer um aporte de recursos também para a cidade, para investimento no nosso pátio de serviços de saúde pública. Então, esse recurso também será contabilizado para que a Prefeitura de Bauru, que, lembrando as pessoas, é a única cidade no estado de São Paulo que não tem um hospital público de portas abertas para a população do nosso porte, né? Então, a gente realiza 2 sonhos, a Faculdade de Medicina com o novo Hospital do Centrinho, com mais 200 leitos, e a Prefeitura de Bauru tendo, enfim, um hospital público municipal para atender a população da cidade. Falando da preocupação de discussão das questões mais estruturais, de outro lado, já uma questão inicial que o prefeito já tinha colocado, de uma tentativa de modificar junto ao Tribunal de Contas inicialmente o entendimento em relação à função da contratação de mão de obras de médico, para dar vazão a essa outra demanda que fica reprimida em função da consideração do tribunal, de que não pode usar para folha de pessoal, enfim, isso esgota um outro lado da capacidade da Prefeitura. O prefeito quer fazer, o secretário quer fazer, mas esse entendimento acaba impedindo isso. Dentro dessa discussão surgiu, por exemplo, a possibilidade ou o formato de eventualmente transformar em OS, Organização Social. Como está isso? O que o prefeito pensa a respeito? Na verdade, a ideia é encaminhar para a Câmara Municipal uma legislação específica para convênios com a OS. E aí em todos os sentidos, na saúde pública, na limpeza pública, em outras áreas importantes da cidade. Isso, além de possibilitar com que a Prefeitura possa diminuir a sua margem em relação à lei de responsabilidade fiscal, possibilita também que a Fundação e também a Sorri possam se enquadrar nessa nova lei de OS. Não que elas tenham que mudar o seu estatuto, né? Mas a lei de OS pode enquadrá-las dentro de uma outra figura jurídica para que a Prefeitura possa fazer a contratação direta. Então, a gente deve estar encaminhando para a Câmara Municipal uma legislação específica a respeito disso, até por conta também do hospital, né? Que Bauru deve assumir a sua gestão, então nós vamos ter que ter uma outra visão com relação ao hospital, nós vamos ter que investir recursos ali. A princípio, continua como está, né? A FAMESP vai continuar fazendo a gestão junto com a Prefeitura, mas mesmo assim nós vamos precisar ter uma legislação mais moderna, né? Que possibilite com que a Prefeitura possa contratar mais rapidamente organizações sociais para fins importantes para a prestação de serviço na cidade. Utilizando a expressão do governo, enquanto essas ações estão em movimento, outras estavam e estão em andamento. Para recuperá-las aqui, por exemplo, a questão da modernização, reestruturação natural e necessária de todas as pastas do governo, a reestruturação que foi apresentada do ponto de vista de organograma, tem essa nova situação de entendimento, aliás, do Tribunal de Contas do Estado relativo à questão de folha, que já foi debatido, mas qual o programa para poder, o panorama de referência para poder implementar isso, a questão da reestruturação com o fim
departamentalização, por exemplo, continua dentro da prioridade? Continua dentro da prioridade. Foi a única meta que nós não conseguimos alcançar nos 100 primeiros dias, que estavam previstos no plano de governo, por conta exatamente de duas ações que eram mais importantes de serem feitas. Uma discussão mais ampla com a Câmara Municipal, e nós fizemos isso com cada vereador para debater melhor o nosso novo organograma. E, ao mesmo tempo, a partir do momento que esse debate se concluiu e nós iríamos encaminhar o projeto para a Câmara Municipal, veio a decisão do Tribunal de Contas do Estado, tirando a FUNPREV da margem de valores para a Lei de Responsabilidade Fiscal, e nós ultrapassamos. Eu não pude encaminhar esse projeto para a Câmara ainda. Mas ele é uma das prioridades do governo. É a partir desse organograma que a gente vai poder melhorar a prestação de serviço para a cidade de Bauru. A gente faz um enxugamento substancial nos cargos comissionados, diminuímos uma quantidade desses cargos e, mesmo assim, criamos outras esferas de gestão, como o Instituto de Planejamento, as subprefeituras, uma máquina muito mais robusta, mesmo enxuta, né? E economizamos ainda valores da Prefeitura de Bauru em termos de pagamento de pessoal. Então, ele é significativo, vai modernizar a Prefeitura de Bauru para que a gente possa ter um serviço melhor para a população nos próximos 15, 20 anos. Não é o organograma ideal, né? Ele ainda é um processo até a gente chegar num outro organograma que aí sim possa ser ideal daqui a uns 15, 20 anos para a cidade. Mas é um exercício importante nesse momento. Então, esse foi o único problema que a gente enxergou nos primeiros 100 dias, que nós não conseguimos colocar, de fato, na votação na Câmara Municipal para que ele pudesse ser colocado em prática pela Prefeitura. Prefeito, é natural que o servidor público faça a sua movimentação via categoria ou não, para a questão da valorização dos salários. Isso é uma dinâmica que é compreendida e respeitada por todos os setores. Porém, tem outros enfrentamentos que me parecem bastante necessários também, o chamado crescimento vegetativo da folha, que preocupa bastante, e nesse ponto as armadilhas, tentando olhar por uma questão positiva, que foram previstas no plano de cargos, carreiras e salários, com a aprovação do Poder Legislativo, mas que criaram agora uma série de dificuldades que precisam ser revistas. Isso será revisto? Será revisto. Nós já temos, inclusive, uma mesa de negociação formada na Prefeitura para que a gente possa avaliar cada um dos PCCS, né? Nós temos o da Educação, nós temos o da Saúde e o da Prefeitura, até para corrigir perdas. Teve categorias, e algumas categorias importantes na Prefeitura que tiveram perdas na mudança desse processo, e a gente vai ter que melhorar isso nessa discussão que estamos fazendo setorial. A revisão do PCCS como um todo também está previsto, né, dentro dessa nova reforma do organograma da Prefeitura, da forma de gestão, para que a gente possa corrigir essas distorções das perdas, mas também as distorções que vão acontecer ao longo do tempo, de aumento da folha de pagamento de forma vegetativa, e isso acaba comprometendo o orçamento do município. Então, as duas formas vão ser avaliadas, e já estão sendo avaliadas, tanto pela mesa de negociação permanente, como nas reuniões setoriais que a gente vem fazendo com cada segmento do município. Mas está no nosso foco para até o final do ano a gente já ter um outro desenho para a questão do PCCS. Como nós escolhemos aqui algumas questões mais estruturais, que são robustas para acompanhar no tempo, citei aqui a estação de tratamento de esgoto, veio uma demanda da questão das estacas, dos ensaios, que são testes que precisam ser feitos para resolver essa questão. É a obra de maior porte em andamento do município das últimas décadas. Eu sei que o prefeito acompanha e está preocupado em relação a isso. O que já foi possível identificar em relação a essa questão, o custo da obra, se isso está resolvido, se ainda tem coisa a verificar? Eu tenho acompanhado sistematicamente e recebo um cronograma de todas as ações relacionadas à obra toda semana. Nós temos um erro de projeto em relação a essa obra de tratamento de esgoto. Já foi apontado pelos técnicos a questão das estacas, elas não suportariam a carga projetada ali para a questão dos tanques. Nós já estamos num processo de avaliação de um novo projeto para contenção, que pode ser a substituição da lona por concreto no fundo dos tanques, para poder manter essas estacas do jeito que elas estão, com uma segurança maior. Nós temos um problema com relação à casa de forças agora também, que era um projeto que não estava previsto. Estamos tendo um problema com a Arcades, né, que é a empresa que comprou a empresa original, que fez o desenho do projeto técnico da estação de tratamento de esgoto. E a gente, durante essa semana, estamos nos reunindo com a direção dessa empresa para cobrar providências.
senão nós entraríamos na justiça para poder ressarcir o município de Bauru com relação a esse projeto. E eu estou acompanhando sistematicamente para que a gente possa, inclusive nesse ano, iniciar um tratamento primário do esgoto, que é a separação do sólido do líquido. E o nosso prazo limite para a conclusão da obra, e é o que eu tenho colocado para os meus técnicos, tanto do DAI como da Secretaria de Obras, é final de 2018. Essa obra tem que estar concluída e já tratando o esgoto da cidade, porque as pessoas... Com tratamento primário? Com todo o tratamento definido, né? O primário é esse ano primeiro ainda. módulo? O primário esse ano, e o ano que vem a gente pelo menos já ter o tratamento do esgoto da cidade, que vai ser feito por módulos, mas uma parte do esgoto da cidade já tratado para que a estação comece a funcionar na prática. Mas ela me preocupa, porque tem alguns erros de projeto, que eu entendo a dificuldade que aconteceu no passado de iniciar a obra por conta da possibilidade de perder o recurso, né? Na pressa do recurso federal. Na pressa do recurso federal, mas infelizmente agora a gente tem que ter muito cuidado com as próximas ações, até para não entregar uma obra tão importante para a cidade com problemas ainda estruturais. A gente vai resolver isso e vamos entregar uma obra definitiva para a cidade. De outro lado, tinha uma questão que ficou pendente, que me parece que abriu uma frente, mas não sei se o prefeito teve tempo de ver se isso poderia avançar junto ao Ministério Público, à sociedade, à Câmara, se for o caso. É evidente do ponto de vista financeiro que dos recursos que entram para a criação do fundo desde 2005, nós temos garantido um volume de recursos já para pagar a obra nas condições em que ela está e que o recurso que entra, mesmo que seja desde já para frente, um percentual da conta para quem recebe a conta de consumo de água em casa, é um recurso que fica disponível, tem outros gastos lá na frente, claro. Mas a cidade, numa série de carências, a questão de reservação, estação de tratamento de água, naturalmente levantou o debate. É o caso de segregar a despesa, de fazer alteração da lei, o prefeito pensa nisso, discutir com o Ministério Público, que tem uma demanda lá de um termo de ajustamento? Isso já está conversado em uma parte com o Ministério Público. Nós vamos sim utilizar ou o recurso ou o fundo para a questão do tratamento de água da cidade. Isso vai ser um movimento que a gente pretende fazer. O que está pactuado com o Ministério Público nesse momento é que nós vamos finalizar a obra, né? A partir da finalização da obra, nós vamos verificar, e aí com um grande debate com a sociedade, com os vereadores, com a sociedade como um todo, para que a gente verifique o que fazer com o recurso que vai estar garantido lá no fundo, né, na ordem de 150 milhões, e também com a taxa, né, que está sendo cobrada. Como é que esses dois movimentos a gente vai tratar para que a gente possa utilizar o recurso ou continuar fazendo a cobrança e essa nova cobrança possa ser utilizada para a água. É uma discussão que ainda não está definida nem pelo governo ainda, nós estamos ainda acertando essas últimas tratativas, mas a partir do momento que o governo chegar numa conclusão, a gente deve, e aí, convocar a Câmara, a sociedade civil e a sociedade da cidade para a gente poder debater esse assunto, até porque precisamos saber fazer o uso adequado desses recursos, né? Nós temos problemas com água até mais graves do que a questão do esgoto. A nossa estação de tratamento de água está muito ultrapassada no tempo, a ponto de colapso mesmo, e a gente vai precisar ter algumas ações emergenciais até para ter uma nova estação de tratamento de água para manter a quantidade de água que hoje a gente utiliza para abastecimento da cidade. Para as pessoas entenderem, quem eventualmente não acompanha isso, em 2005 foi criado o Fundo de Tratamento de Esgoto com recursos vinculados da ordem de 25% do volume total da sua conta de água, que vai especificamente para esse cronograma do tratamento do esgoto, mas ele está basicamente resolvido, inclusive com recurso em caixa para sustentar a obra, se não viesse nenhum centavo do governo federal. Sem dúvida. O recurso que tem na conta já seria suficiente para a gente poder fazer a nossa estação de tratamento de esgoto. Nós recebemos o dinheiro a fundo perdido do governo federal e agora podemos utilizar o nosso dinheiro que está lá guardado na conta por uma ação na questão da produção de água, né, do tratamento de água, ou quem sabe em outras obras mais estruturantes na questão de saneamento da cidade. Falando de oportunidade, de bons recursos, para quem não se recorda também, tinha uma ação da questão da federalização, que felizmente levantou lá atrás um erro de cálculo, felizmente porque são recursos que estão disponíveis, a prefeitura já pagou quase toda a totalidade daquilo que foi feito um contrato federalizado até 2030, mas hoje os valores já sobrariam um bom volume de recursos no caixa e tem que costurar aí entre as partes, porque tem autores populares nessa ação, para que esse recurso eventualmente entre no caixa do município. Essa é uma outra ação importante que a gente já iniciou a tratativa desde o começo do governo, para que a gente possa receber de volta esses valores que estão numa conta judicial
hoje por volta de 40, 50 milhões de reais, que pode ser ampliado se o julgamento voltar para a cidade de São Paulo, e aí a gente pode expandir de 50 para quase 90 milhões de reais. Mas estamos tentando fazer um acordo já na esfera federal para que a gente possa ter esse recurso vinculado a uma obra da cidade. A Prefeitura espera até setembro ter uma definição sobre isso, né? Qual seria essa obra, qual seria esse acordo também com as duas pessoas que são os autores da ação e também com os bancos que são responsáveis por uma parte dos valores que estão lá na conta judicial, para que a gente possa vincular esse recurso a uma obra importante da cidade. A minha visão é que essa obra possa ser uma obra que modifique o centro da cidade em termos de mobilidade urbana, em termos de qualidade de vida, com a questão da formação de um parque, mas ainda estamos tratando isso na esfera do diálogo com os bancos e também com essas duas pessoas que fazem parte da ação. Espero que até setembro a gente tenha uma definição a respeito disso e, se tudo correr bem, esses recursos voltam para a cidade de Bauru para a gente poder aplicar em benefício da população. Para quem não acompanha, da ação popular da questão do empréstimo do Chase Manhattan, lá atrás, que foi federalizado, esse recurso está em depósito judicial, não é figurativo, é real. Isso, é real. PPP, a parceria público-privada, a gente conversou com a Aline Fogolin aqui, vem acompanhando, o prefeito montou uma comissão para discutir alternativas, visitou Piracicaba, a secretária visitou Caraguatatuba, conversou conosco aqui do formato. O primeiro ponto que a gente levantou, que certamente foi discutido, é que a lei atual de PPP tem um limite em relação à capacidade do contrato. A gente fez uma conta rasa aqui de 5% da receita, segundo a lei, daria 45 milhões, muito distante daquele volume necessário para um contrato de 20, 25 anos. O que vocês esperam? Tem outros formatos possíveis nessa questão aqui? Nós temos hoje duas possibilidades de PPP, né, reais. Uma na iluminação pública e uma na questão do tratamento do lixo, dos resíduos sólidos. Talvez uma das duas seja direcionada para uma concessão pública, que pode ser a iluminação, que é um outro modelo de contratação e que foge da questão do limite de 5%. O que eu posso adiantar é que a gente está bem avançado nos estudos com relação aos resíduos sólidos, inclusive com uma parceria importante com a Caixa Econômica Federal. A gente deve ter uma informação agora no próximo dia 25, que a Caixa Econômica Federal vai assumir o projeto técnico da Prefeitura de Bauru, para que a gente possa ter um projeto mais inovador na questão dos resíduos sólidos. E aí, a partir desse projeto, a gente vai fazer o processo licitatório para o chamamento das principais métodos de tratamento de lixo e aí escolher um deles para poder fazer a lei da PPP em cima desse novo modelo, um chamamento para esse novo modelo. E na iluminação pública, semana passada, nós recebemos um conjunto de empresários também interessados em fazer o estudo de viabilidade da iluminação pública na cidade de Bauru. Ainda está no departamento jurídico da Prefeitura para validar essa autorização para a empresa fazer o estudo, mas as duas ações a gente pretende concluir até o final do ano. Concluir no sentido de abrir o chamamento público para verificar quais são os modelos adequados para a cidade. Hoje é importante que as pessoas saibam disso. A iluminação pública, grande parte das cidades do Porto de Bauru já estão em processos avançados de troca da iluminação pública por LED, que dá, além de uma segurança maior, uma economia, né, em termos de energia elétrica, a possibilidade até de você ter câmeras vinculadas a esses LEDs que são instalados, inclusive sensores, né? Eu estive vendo até uma cidade do Rio de Janeiro que eles têm sensores nessas lâmpadas que detectam até tiro em uma determinada região. Isso já é disparado o alarme na central da polícia para você ter uma ronda em locais onde tem maior índice de violência. Então é uma tecnologia muito boa, né? A cidade de Bauru tem que entrar nesse ritmo também e a gente pretende até o final do ano fazer o lançamento das duas PPPs, ou uma PPP e uma concessão pública, na área de resíduos sólidos, né? Para definitivamente fazer o tratamento do lixo da cidade, que é uma demanda muito antiga, e também principalmente na área de iluminação pública, que vai dar uma outra visão para a cidade de Bauru. A gente conversou sobre algumas plataformas, eu tive a oportunidade de verificar algumas como jornalista, tem uma modernização visível, inclusive como ferramenta de gestão que vai muito além da iluminação em si, que já é
uma função bastante significativa de resultado nas ruas, e o modelo tarifário é que se discute. O nosso é bastante defasado. A CIP, como bem sabe, ela não suporta os custos aqui. Precisaria rever a questão do custeio da CIP em relação ao sistema. A CIP é uma outra discussão que nós vamos ter com a Câmara também, com a Câmara, porque a nossa CIP ela é muito segmentada. Talvez a estratificação dela, ou seja, todos pagando um pouco, podem ajudar a gente a ter o conjunto de valores necessários para a contratação de uma concessão pública na área de iluminação. Hoje, para você ter uma ideia, nós precisaríamos por volta de R$2 milhões para que você tenha a troca de toda a iluminação da cidade, que são 41 mil pontos, por lâmpadas de LED já nesse sistema de monitoramento da cidade, com alguns pontos com câmeras, com sensor e tudo mais, e com controle das lâmpadas também através de uma central. Hoje nós arrecadamos por volta de R$990 mil. Então nós temos um déficit aí de quase R$1 milhão, R$1 milhão e 100, que nós teríamos ou que estratificar melhor a CIP ou fazer um aumento dessa alíquota, que ainda vai ser um objeto de discussão com a Câmara, com a população da cidade também, até para que não seja impactante para as pessoas, mas ao mesmo tempo para que elas possam enxergar que a troca da iluminação da cidade é uma necessidade urgente para a cidade de Bauru, até porque tem muitos pontos de expansão que precisam ser feitos. Nós temos uma iluminação ultrapassada que não atende mais a necessidade da cidade. Então, a lâmpada de LED nos dá uma modificação em termos de avanço tecnológico muito significativo. Mas é uma discussão que a gente vai ter com muita transparência com a Câmara e com a cidade para verificar qual seria esse valor de CIP que a Prefeitura deveria fazer de cobrança para poder pagar esse sistema. Me pareceu que na discussão específica da questão do resíduo sólido, do lixo, o formato envolve outras variáveis mais importantes ou com maior dificuldade de serem delineadas, porque tem a Indurb nessa história. Piracicaba, o modelo que o prefeito conheceu, tem tudo junto, um pacote de serviços. Aqui temos uma empresa municipal que está em andamento, é um custo fixo que vai ser e tem que ser levado em conta em relação a essa engenharia. O que nós vamos fazer em Bauru é diferente do de Piracicaba. Piracicaba praticamente adotou o sistema de PPP para toda a limpeza urbana do município. Então você tem desde a varrição de rua até a coleta do lixo também através do PPP. Em Bauru a gente deve separar isso. Então nós vamos fazer ou tratamento do lixo, né, através do modelo que a gente for escolher. A empresa também contratada ela vai ter que dar a destinação para o nosso aterro sanitário. Ela vai ter que fazer o monitoramento do aterro sanitário antigo e a separação do material, não só a questão do lixo orgânico e do recicláveis, mas também o lixo da construção civil. Então vai ser um conjunto de ações para que essa PPP ou uma concessão possa resolver o problema de resíduos sólidos na cidade de Bauru. O investimento que foi feito em Piracicaba deve ser da mesma ordem que a gente espera que seja feito em Bauru, que é na ordem de R$100 milhões para a construção desse pátio de tratamento, né? E também o acompanhamento do encerramento do nosso aterro sanitário. Então é um investimento significativo que vai ter que ser pago ao longo do tempo. A gente espera um contrato de 25 a 30 anos, né? Até para que ele seja menos impactante para a prefeitura. O que falta a gente definir na questão do lixo é o fundo garantidor. Se nós vamos criar uma alíquota junto à conta de água ou junto a uma coisa específica, retirando isso do valor do IPTU. Essa é a definição ainda que a gente precisa ter. Agora talvez o estudo com a Caixa Econômica vai apontar qual seria o melhor fundo garantidor para que as empresas também se sintam atraídas a vir para a cidade de Bauru fazer o tratamento do lixo. Em Piracicaba foi criada uma tarifa, né? É vinculado à conta de água. Tá, uma última questão que está em discussão ainda, mas vou pegar um outro ponto dela. Está sendo debatida a questão da modificação pontual, específica, mas bastante relevante em relação ao plano diretor, mas ficaram dúvidas naturais daqueles que não as conhecem sobre o plano de manejo. Tem um plano de manejo realizado, que é um estudo técnico que identifica a área, fauna, flora, da chamada APA do água parada, mas foi feito com base numa regra de proibição, que é a situação atual que está em modificação. Até aproveitando a especialidade do prefeito nessa área, para explicar para as pessoas o que significa, o que será feito com esse estudo. Terá que refazê-lo de novo ou é só adequar a nova norma caso o plano diretor confirme a alteração? O plano de manejo do água parada, ele vai precisar apenas ter uma revisão simples, né? Até para que ele possa atender a nova regra, se assim for aprovado pela Câmara Municipal, a mudança do artigo 73.
O que é bom lembrar as pessoas é que nós estamos discutindo hoje uma mudança que vai possibilitar o uso dessas APAs, dessas áreas de proteção ambiental, para que nós possamos ter lá o uso e ocupação do solo para fins residenciais. Então você vai poder construir casas populares ou condomínios nessas áreas, desde que o plano de manejo, que é esse estudo que você citou, demonstre a viabilidade dessa construção. Então, o plano de manejo nada mais é do que um estudo que vai dizer o seguinte: olha, nessa área aqui nós temos uma fauna importante e não pode ser modificada, então essa área tem que ser preservada, mas em detrimento essa outra pode ser ocupada. Então, o plano de manejo define o território por zonas, né, onde você pode ocupar e onde você não pode, e aí cabe ao poder público e ao conselho gestor, que é o que vai acompanhar a execução do plano de manejo, poder fazer a liberação das áreas para ocupação humana, né? As pessoas também têm que entender isso. O nosso plano de diretor de 2008 proibiu essa ocupação humana nas APAs. E agora nós estamos possibilitando que ela possa ocorrer, como acontece em todas as APAs no país. Se você pegar a APA aqui da Ilha Comprida, que também é uma APA, você tem lá pessoas morando e você tem a proteção ambiental. A APA Canané, Iguá, Peruíbe é a mesma coisa, é uma APA que contempla 3 municípios, você tem pessoas morando e você tem a proteção ambiental. O que nós vamos fazer em Bauru é a mesma coisa. Nós vamos permitir o uso das APAs de forma sustentável e, ao mesmo tempo, a proteção dessas áreas para que você tenha lá florestas, proteção dos rios, para que você mantenha a questão biótica do local de uma forma sustentável, mas, ao mesmo tempo, pessoas usufruindo desse patrimônio que a cidade preservou ao longo desse tempo. Prefeito Clodoaldo Gazeta, obrigado por delimitar um pouco do tempo aqui para comentar essas questões mais estruturais. A gente continua fazendo o nosso papel pela Rádio e TV Câmara e vamos convidando os secretários para ir aprofundando cada uma das temáticas, pensando em quem está acompanhando a vida da cidade. Eu que agradeço mais uma vez o convite, vou estar sempre à disposição. Acho que é importante esse debate para que a gente possa mostrar para a sociedade bauruense os caminhos que a Prefeitura está adotando para melhorar a cidade, melhorar a qualidade de vida das pessoas e, ao mesmo tempo, preparar a cidade para o futuro, que é o que a gente espera. Nós tenhamos uma cidade mais sustentável e justa para todos no futuro próximo. Obrigado ao diálogo, ao prefeito Clodoaldo Gazeta, e você que nos acompanha pela Rádio Câmara e pela TV Câmara.